deixou senhoras, crianças no QG, aí você vai... Eu acredito que o filho do Bolsonaro foi lá que pegou os pendrive para levar lá para o shaker lá, levou os pendrive, enquanto a galera estava tomando chuva aqui, ele estava assistindo o jogo da Copa do Mundo. Não pode, gente, me desculpa. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia, nesse momento que o Brasil estava aqui clamando, orando, gente orando, achando que o Bolsonaro iria voltar, e ele simplesmente falar: Bolsonaro não mandou ninguém para lá. Poxa! Porra, podia falar, o Bolsonaro, porra, não voltei. Gente, olha só, vão para casa. Não adianta, eu não vou voltar. Então, assim, eu não mandei, então o problema é deles, das pessoas que estavam pegando chuva. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, estou defendendo os bolsonaristas, que são as vítimas, tanto do PT, que teve as roubalheiras do PT, tanto com o Bolsonaro. Então, assim, eu estou em cima do muro. Eu critico o Bolsonaro e critico o Lula. Eu acho que os dois, sim. Entendeu? Aconteceu. Teve negócio da Jorge? Teve, cara, é fato. E eu não vou me negar. Eu não estou falando para você se sentir culpado, mas eu me sentiria. Eu me sinto culpado em não falar. Porque eu influenciei muita gente a votar no Bolsonaro. Eu defendi o Bolsonaro. Eu discutia com amigos de trabalho por conta do Bolsonaro. Mas aí você acha melhor que você acharia melhor você ter influenciado para votar no Lula? Não. Porque não tinha outra opção. Você está entendendo? Então não se culpe por nada. Não se culpe. A gente está no lugar certo. Não me culpei de discutir, de defender. Eu falar, cara, beleza, vai votar no Lula. A gente não tinha opção. A gente não tinha opção. Não é agredir as pessoas. A gente não tinha opção. Eu falei várias vezes durante a campanha, é um absurdo um país com 200 milhões de habitantes ter que escolher entre um babaca e um ladrão. Eu falei várias vezes. Então, o Bolsonaro, ele não roubou no volume que o PT roubou, mas porque não deu tempo de fazer isso. Talvez se ele renovasse o contrato, ele conseguiria fazer alguma coisa, mas não acredito que seja o perfil dele, mesmo porque ele já é bem de vida, a família inteira é rica. O que estraga o Bolsonaro, e você vê como é que é o tamanho do cara, ele é muito grande. Porque a gente está aqui fazendo uma live meio que da revolta, da derrota, né, da direita. Porque a gente queria um representante sólido na direita para que esse país tivesse uma caminhada pela direita como teve no volume que a esquerda já teve aqui. Você viu o que eu estou falando? Ó? FHC, Lula, Dilma. A gente teve 4, 8, 12, 16, 20 anos de esquerda. O que foi bom nesse período? O FHC e o resto. O Lula foi um baita gestor econômico. Foi o cacete. Não foi. A coisa caminhava melhor, o empresariado estava melhor, o boom imobiliário aqui foi maior na fase de 2010. Eu lembro que eu comprei minha casa a 90, hoje a minha casa vale 800 mil, sabe? É uma coisa absurda, uma valorização que não, né? Eu não teria 800 mil para comprar minha casa hoje, e aconteceu isso, né? Então o país estava favorável. Agora a gente vem de uma pandemia, o país numa baita de uma baixa, né, econômica. E quem que é o foco da situação aqui? Tudo se fala de Flávio Dino, ministro da Justiça, corrupto, atos de 8 de janeiro. O que isso vai mudar financeiramente no nosso país? É a mesma coisa, Felipe, você tem um problema que falta comida na sua casa, está faltando comida na sua casa. E você fica assistindo o Datena o dia inteiro e falando, olha a criminalidade, que absurdo, mas você não vai trabalhar para pôr comida dentro da tua casa. O governo não está trabalhando. Se o Bolsonaro foi ruim, o Lula está sendo pior nesse começo de mandato aqui. É o pior começo de mandato que eu já vi um presidente fazer. A rejeição do mercado financeiro em relação ao Lula, a exorbitância dos gastos pessoais com viagens, mais com cara de lua de mel com a Janja do que qualquer cara administrativa que está tendo nesse país. Ele pode não estar roubando, mas ele está esnobando, ele está gastando dinheiro com o que não se deve. O que ele tinha aqui na coroação do Charles? O político tem que ser um diplomata, ele tem que ser Ele não tinha que ficar hospedado onde ele ficou na Inglaterra. Ele não tinha. Ele foi na coroação do Charles. Será que ele falou com o Charles? Eu não vi nenhuma foto do Lula com o príncipe Charles. Alguém tem? Então, assim, esse oba-oba que a companheirada gosta de fazer, que os caras da Jovem Pan chamam de carreta furacão, e é mesmo.
criação de 37 ministérios para dar cargo para todo mundo que ajudou na campanha. Isso o Bolsonaro não fez. E aí são os méritos do cara. Administrativamente, o nosso país estava pronto para uma arrancada. Nosso Congresso hoje, tanto Câmara quanto Senado, é mais direita do que esquerda. Então, a gente fez uma cagada grande na eleição. Nós elegemos deputados e senadores da direita e o presidente da esquerda. Aí, o Lula vai lá e tenta pôr o PL das fake news. O que aconteceu? Tomou tombo e vai continuar tomando. Né? Porque tá todo mundo que vai aprovar o projeto ali, contrário. Não está tentando entender o que ele está tentando aplicar. Né? Uma ditadura dos meios de comunicação que favorece muito a Rede Globo. Calar a gente aqui no YouTube favorece muito a Rede Globo. A Rede Globo está tomando pau do YouTube há muito tempo. Os anúncios dos cotistas ali da Globo caíram barbaramente. Então o YouTube interfere diretamente na gestão da Globo. Então, para a Globo. A propaganda que paga lá, paga aqui pra gente. Então. Apoiar o PL das fake news é sensacional, porque o YouTube cala, murcha essa bolha gigantesca, maravilhosa, democrática, que nos permite colocar aqui ideias reais. Né? Quantas vezes você assistiu o Faustão e ele falava assim: "Orra, bicho, pensa bem, hein? Urna não é pinico." Até um bordão dele, né? Só que ele falava em quem ele votaria. Ele não externava, ele não falava, ele só falava: vote bem, vote certo. Aí o povo ia lá e votava em quem queria. O Faustão não influenciava ninguém. Aqui você tem influenciadores. Alguns de verdade, outros de mentira. Que é o que o Felipe falou. Tem gente que influencia você a votar de um lado e depois falar bem do outro. Eu não consigo entender essa matemática. Mas acontece. O próprio Felipe Neto, que está do lado do governo hoje, é um baita crítico da esquerda. Fez o nome no Parafernália, no canal dele antigo lá, conterrâneo seu aí. Multimilionário, patrocinou o Botafogo, né, que é o time de coração dele. Ou seja, não está lá no governo por dinheiro. Está por poder. Ele quer ser o rei, sei lá do que agora, do YouTube, né? Só que ele está tentando lacrar tanto que está sendo cada vez mais lacrado. Então, assim, para fechar, o Bolsonaro, ele perde a eleição, para mim, isso aí, ele perde a eleição e perde a moral, e perde, né, o respeito, digamos assim, e gera toda essa revolta de quem é direita ainda, como nós somos aqui. Não tem ninguém aqui tentando destoar o seu pensamento, e a gente sabe que a maioria de quem está com a gente aqui nos canais é direita, porque temos esse posicionamento. Ninguém aqui vai vir levantar a bandeira do Lula, a não ser que ele seja um puta presidente pra gente. Eu venho com o maior prazer aqui reconhecer, mas não é o caminho dele. Ele não tem idade mais para fazer essa administração tão boa, mesmo porque quando tinha, não fez. Então o Bolsonaro, ele perde na pandemia, né? Perde quando negaciona a vacina, os números caindo. Pô, quem tá aí no chat, que é bolsonarista e deixou de tomar vacina por ser bolsonarista? Se tiver essa pessoa aqui, eu falo para você é um babaca. Porque não importa em quem você vote, cara, você está lutando contra números. Estava vendo os números da pandemia caindo. E você não se vacinou, você não deu vacina no seu filho, simplesmente porque você escolheu um político de estimação? Não pode. Eu não pensei duas vezes, porque eu peguei Covid sem vacina. Eu vi o Sandro quase morrer lá em Ribeirão sem vacina. Pô, o Sandro reclamou, vou falar aqui do meu amigo, posso falar que o Sandro reclamou muito do Bolsonaro. Foi quase que eu morri por conta do Bolsonaro. E hoje o Sandro fala, tem um canal dele voltado para o Bolsonaro. Eu nunca critiquei o Sandro. Sabe o que eu falei? Cara, vai, cara, é isso. Porque o Sandro abandonou os aposentados para defender o Bolsonaro. Pô, em nenhum momento eu critiquei ele. Eu acho que quem abandonou os aposentados foram eles mesmos, porque, na verdade, você vê o canal boom que o Sandro teve ali. Se a gente fosse olhar isso, a gente também teria seguido. Então, que o que nos move aqui são coisas diferentes, né? Sim. Nós temos um viés de atendimento, temos um canal voltado. Eu fiz um vídeo falando que realmente, Tiagão, eu só queria falar aqui para não dizer: Felipe, você tá contra o Bolsonaro. Cara, eu fiz um vídeo, quem acompanha... Assim, quem bate assim, que não acompanha meu canal, eu nem ligo, porque quem me conhece sabe. Aquele velho ditado, quem me conhece sabe, né? Eu fiz um vídeo, logo assim que o Bolsonaro perdeu, né, que eu questionava ainda, pô, será que foi fraudado? Não foi? Eu não podia entrar muito, senão meu canal derrubava. Mas eu fiz um vídeo falando assim, pode procurar no meu canal aí, para quem falar, não voto mais em você. Mas eu fiz explicando. E eu me decepcionei nisso. Agora, se você é bolsonarista, raiz,
que tem família, né, e religião, você vai ser honesto comigo. E vai lá no meu canal. Eu botei um vídeo assim, ó. Bolsonaro continuará sendo presidente do Brasil. Porque eu achei, que, na minha percepção ali dentro, o que eu imaginei? O Valdomar, né, de Braga Neto, ele deu a presidência de honra do PL, que é o maior partido do Brasil, para o Bolsonaro. O que eu imaginei? O Bolsonaro vai aceitar a presidência do PL e agora ele vai comandar o Brasil. O Bolsonaro tem um poder na mão de ter mais autoridade, mais poder do que como presidente. Por quê que eu estou falando isso? É nisso que eu quero falar. São muita coisa para falar. Então, queria que as pessoas, antes de julgar, escutassem o meu ponto de vista. Por que eu deixei de ser bolsonarista? Eu sou um cara de direita, mas não sou mais bolsonarista. Eu fiz um vídeo, Tiagão, falando assim, ó, Bolsonaro será o novo presidente do Brasil, continuar sendo o presidente do Brasil. Por quê? Ele está no maior partido do Brasil, que é o PL. E como você falou desde o início, o Congresso é um Congresso conservador. Você viu que dentro do Senado Federal, aquele que você que quer acabar com o Alexandre de Moraes, que queria o impeachment do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro não te ajudou, não me ajudou. Porque eu acho que existe um cara que quer legislar, o poder é separado. São 3 poderes, eles têm que estar em harmonia, mas são poderes ali autônomos, são poderes separados, cada um no seu quadrado. O Congresso Nacional, ele cria as leis, né, o poder legislativo, o Lula executa, o poder executivo que chega às leis e administra, e o poder judiciário faz o julgamento. Julga o que é constitucional, o que não é. Ele não pode criar leis, ele tem que seguir a lei, ele tem que ser o guardião da Constituição. Ele tem que guardar a Constituição. Tudo que sair fora das 4 linhas,